Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Está pronto para meditar? Está pronto para poder ser edificado e poder entender um pouco mais do que você está fazendo aqui nessa terra? É essa a nossa proposta. A nossa proposta não é animá-lo. A nossa proposta não é aqui apenas fazer desse tempo uma devocional para você, onde você vai gastar alguns minutinhos ouvindo e não vai refletir, não vai ruminar, não vai mexer e talvez não apenas mexer naquilo que Deus está falando, mas mexer na sua própria vida. A nossa ideia é provocar, é promover uma mudança na nossa vida enquanto homens e mulheres de Deus. Então, a gente precisa ir no nosso manual. Atos dos Apóstolos não é apenas um livro histórico, não é para a gente ver como é que foi o nascimento da igreja. Atos dos Apóstolos também são os atos da igreja. Como é que nasceu essa igreja? Como é que ela foi constituída por Deus? Quais eram as suas prioridades? Qual é a essência desta igreja? Para onde aonde essa igreja começou e para onde ela foi? Qual foi o avanço desta igreja? E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de denominação. Vale dizer que o Senhor Jesus, ele não disse: sobre esta pedra eu edificarei um templo, ou sobre esta pedra eu edificarei uma nova sinagoga. Ele falou sobre igreja, uma assembleia de homens e mulheres de Deus. E eclésia, chamados para fora, a igreja com I maiúsculo, é uma reunião de homens e mulheres que entendem o propósito de Deus para a sua vida. Nesse sentido, ele diz: onde houverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali há uma assembleia, ali a igreja do Senhor está presente. Então, por isso, nós queremos quebrar o paradigma do templo, porque Jesus, ele nunca focou no templo, ele sempre focou nos discípulos. 80%, mais de 80% do tempo que Jesus passou aqui nessa terra, ele teve 3 anos de ministério, ele investiu em homens, ele não investiu em estruturas, ele não investiu numa associação, ele não investiu numa nova religião, ele investiu em homens para transformar a vida desses homens comuns em homens incomuns. Nesses que talvez a sociedade não acredita absolutamente nada, foram esses que Jesus, ele chamou, ele escolheu, e aí a gente precisa colocar em enfoque aqui, que não é qualquer um, ele quer salvar a todos, a graça é para todos, ele amou a todos de tal maneira, e ele quer salvar, ele quer redimir a toda a humanidade. Mas é fato que ele vem separando homens e mulheres de Deus para se aliançar com ele, homens segundo o seu coração. Não é apenas ser líder, porque Saul foi líder, mas ele foi rejeitado por Deus, porque ele não tinha autoridade espiritual. Deus escolheu um outro homem segundo o seu coração, que era Davi, para que ele pudesse ser então rei, governar, para estar sobre essa terra. Deus sempre se aliançou com homens ou mulheres que estavam disponíveis a Ele, que tinham um coração em Deus, que tinham seu coração inflamado com amor, com paixão por Deus e por pessoas que se colocaram na brecha para poder fazer algo relevante aqui nessa terra. Então é sobre isso que Atos dos Apóstolos ele vai falar. Porque, na grande verdade, os homens que ele havia escolhido, eles ficaram muito amedrontados depois que Jesus ele foi preso, açoitado, morto, foi sepultado. Eles ficaram amedrontados. Porque e agora? A palavra do Senhor Jesus já havia advertido que eles iriam ferir o pastor e as ovelhas ficariam dispersas. Então, por um tempo, por um lapso de tempo, eles ficaram com a cabeça deles confusa. E agora? Para onde nós vamos? O que vai ser da gente? Cadê o nosso líder, o nosso pastor? Quem vai nos orientar? Quem vai nos guiar? Então Deus começou um processo em Jesus Cristo para poder forjar homens maduros,
para forjar homens que seriam instrumentos dele aqui nessa terra. Homens nos quais Deus iria conferir a esses homens autoridade, poder, unção, como ele mesmo disse, em nome do Senhor Jesus, fazer ainda coisas maiores. E nós ainda estamos nessa expectativa. Aliás, até a própria natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus, para que os filhos de Deus não apenas sigam o rumo desse mundo, ou como o apóstolo Paulo disse em Romanos no capítulo 12, não se conforme com este século, não se conforme com o caminho pelo qual a sociedade tem percorrido, mas possa, além de fazer um novo e vivo caminho, ser fonte de inspiração para outras pessoas. E todos aqueles que foram chamados, do menor ao maior, pode servir de fonte de inspiração para outras pessoas para acertar o caminho. Porque eu tenho plena convicção que se o homem entender o amor de Deus, entender que o Deus que nós pregamos, ele não veio para julgar, ele veio para salvar, ele veio para ajudar. Ele nos atrai com cordas de amor. Se o homem entender que o Senhor está com a mão estendida para levantar aquele que caiu, o homem não vai rejeitá-lo. A sociedade, o homem tem rejeitado a religião. O homem, a sociedade tem rejeitado o que nós estamos falando a respeito de Deus. Mas nós precisamos tornar o nome de Deus, como na oração do Pai Nosso. Eu não sei se você entende isso, quando está escrito lá, santificado seja o teu nome. Não está dizendo santificado seja Deus, né? Está dizendo santificado seja o nome de Deus. Por quê? Porque as pessoas acabam tendo uma concepção a respeito de Deus. Então nós, como filhos que conhecemos a Deus, vamos dar um novo sentido. Vamos tornar o nome dele santificado aqui nessa terra. A gente não santifica Deus, mas a gente pode santificar o nome dele através da nossa vida, através da nossa postura, através do nosso entendimento de quem somos e quem Deus quer o que Deus quer que nós façamos enquanto seus representantes, seus embaixadores aqui nessa terra. Eu espero muito em Deus que você possa, nesse tempo, crescer, amadurecer e receber a autoridade de Deus. Que você possa receber o Espírito Santo de Deus. Que você possa entender que esse é um tempo profético. Amanhã eu estarei falando sobre essa realidade, essa ordem de Jesus Cristo para os seus discípulos, que estavam amedrontados, mas que receberiam então um poder. Mas qual deveria ser a atitude deles para que o poder do Espírito Santo viesse sobre a vida deles e eles agora então pudessem estar empoderados para serem testemunhas, para serem embaixadores, para serem profetas, para serem instrumentos de Deus aqui nessa geração. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E nós, como continuadores dessa obra, nós não vamos permitir que as portas do inferno prevaleçam contra a humanidade, contra a igreja do Senhor. Na semana passada, nós falamos da nossa influência nessa terra. A igreja exerce, é a igreja com I maiúsculo, que exerce uma influência, que traz a vida de Deus para essa terra, que estabelece o reino de Deus nessa terra. E é chegada a hora da glória do Senhor se manifestar. De uma forma simples, mas de uma forma poderosa. E Deus está chamando você para isso. Você está preparado? Você quer se preparar para isso? Você quer dizer para Deus, Senhor, faz em mim. Senhor, age na minha vida. Eis-me aqui. Diga isso aí em nome do Senhor Jesus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe.